Bom Bom dia, dia, meu Cláudio. irmão. Tudo bom? Tudo e você, como é que tá? Também, graças a Deus. Mais um dia, Sandrinha tá na área. Bom dia, Sandrinha. Bom dia, Sandra. Meu irmão, então vamos para mais um dia, né? Mais um Isso, acordar. E isso. agora com uma intencionalidade, né? Ontem iniciamos aí um assunto que dá para trazer muita coisa, né? Que é sobre presença, Exato. né? E a presença é uma das principais ferramentas para a gente chegar na gratidão, para a gente entender esse sentimento de gratidão. E aí, Marcos, se você me permite, eu estava meditando sobre isso, buscando algumas coisas, e como eu Uhum. acredito muito que as pessoas são treináveis, que a gente pode treinar qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, né? E o primeiro passo é querer. Então, assim, de uma forma até, dessa vez eu tive que anotar, né? Fiz umas anotações e vou rapidamente, com base no que eu acredito que é a construção que eu venho fazendo em mim, né? Treinar todos os dias me faz elevar e me faz transformar em hábito aquilo que é importante e vital para minha vida, né? E Perfeito. se tem duas coisas que nosso cérebro faz com maestria, é proteger a gente do perigo Uhum. e alimentar hábitos. Então, se Uhum. eu, se eu tenho o hábito de preparar, né, o meu corpo, a minha mente, o meu coração para esse sentimento de gratidão, com certeza isso vai virar um hábito que o nosso cérebro vai passar a alimentar cada vez mais, porque o acordar também faz isso. Né? Então, já estamos treinando ao estarmos aqui todos os dias, né? E tenho certeza que grandes coisas estão por vir. Então, assim, eu coloquei aqui, Marcos, como a ferramenta para a gratidão, né? Uma das, né? Mas eu acredito que é uma das principais ferramentas para a gente, para o sentimento gratidão. E aí, faço uma reflexão já antes de passar algumas maneiras da gente treinar essa presença. É muito difícil a gente, eu acredito, porque eu já vivi isso, né? A gente agradecer por aquilo que a gente ainda não vê, Uhum. né? Esse que é um dos principais fatores, por isso que a gente precisa treinar, porque nós estamos falando daquilo que está disponível, que vai chegar para nós, né, à medida que a gente faz a nossa parte, mas que a gente ainda não está enxergando. Então casa muito também com a fé, né, que é sobre aquilo que a gente não vê. E aí, então, como treinar essa gratidão sobre aquilo que a gente não vê? Então, o primeiro passo que eu coloquei aqui, cara, é que antes de começar o dia, então, né, até para quem estiver aqui, quiser anotar, então, antes de começar o dia, como que eu treino essa presença? Claro, se você já está aqui na live e quiser começar junto conosco, já vai fazer esse primeiro passo, que é acordei, o primeiro passo. Respira fundo e entende que você ganhou uma nova oportunidade porque estamos vivos. Então, esse é o primeiro passo. Se eu fizer isso todos os dias, isso é muito rápido. Não estou falando nem para você vir aqui para a live e ficar 15, 20 minutos com a gente. Mas já treina isso. Depois você vai chegar até aqui, vai chegar aqui e ficar mais tranquilo, porque você está vendo que isso faz a diferença no seu dia. Então, acordou? Respira e agradece, porque é mais uma oportunidade. Então, esse é um dos primeiros passos para serem treinados. Segundo passo que eu coloquei aqui, Marcos, é a gente fazer uma coisa de cada vez, mas com consciência, né? Ontem nós nos reunimos e tínhamos algumas tarefas. E como fazia tempo que a gente não, fazia alguns dias aí que a gente não se encontrava, a gente tinha bastante coisa para fazer ali com tempo pequeno. Então, calma, vamos fazer isso aqui primeiro, né? A gente trouxe para consciência e fez primeiro o que precisava ser feito. Então, a gente sabe o que precisa ser feito. Então, Sim. lógico, ter a consciência é saber que você é adulto, você é um jovem e que tem coisas que têm prioridades. Então, tem coisas que dá para esperar, mas tem coisas que são prioridades. Então, à medida que eu coloco essas prioridades em ordem, faço com consciência, eu estou treinando a presença, porque aí eu foco só naquela coisa, depois eu vou para outra, foco só naquela coisa. Então, estou treinando a presença. Terceiro, que é simples,
mas no final até deixo uma mensagem aqui sobre esse terceiro ponto, que é observe mais. Você fazer o exercício de observar mais. E aí observar mais o quê? Quem está ao seu lado. Então, muitas vezes a gente está com a cabeça tão longe que a gente passa pela pessoa, a pessoa que tem que falar, ô Cícero, tudo bem? Que tu não está observando quase nada, você não está enxergando o que está ao seu redor, né? Observar aquilo que você já conquistou, o que talvez esteja tratando como comum no seu dia. Então, isso é um exercício, observar. Então, esse terceiro ponto, observe mais. Isso te traz presença, porque você fazendo isso intencionalmente, você está trazendo uma consciência e uma presença. Poxa, deixa eu ir por esse caminho aqui, vai por um caminho novo. Né? Sempre estou fazendo o mesmo caminho, vai por um caminho novo e passa a observar aquele, e depois volta naquele que você fazia, que aí você vai conseguir enxergar mais coisas, uma placa, uma foto, uma informação. E o quarto e último ponto para esse começo de treinar a presença, que é agradecer conscientemente algo simples. Porque a gente tem mania de agradecer, conquistei aquela vaga de emprego que eu queria. Isso é muito grande, pô. Você queria aquilo, é vital para sua vida e você vai agradecer. Isso é normal. Mas e agradecer conscientemente pequenas coisinhas mesmo, que são aquelas pequenas vitórias, a saúde do teu corpo, é, oportunidades que você deu para algumas pessoas e que de repente a pessoa não está te agradecendo, mas você sabe que isso é pequeno para você porque você faz isso todos os dias, você mesmo agradece por isso. Obrigado. Obrigado por eu ter dado a oportunidade para essa pessoa, por eu estender a mão, o meu tempo. Então são pequenas coisinhas porque vem numa mensagem que eu quero deixar aqui. Hoje, né, não, aqui, a presença de treinar, né, de sentir, de sentir que a gente faz parte do todo, leva a gente a esse sentimento de gratidão e talvez, cara, talvez a gratidão não seja encontrar algo extraordinário. A gratidão talvez não seja encontrar algo extraordinário, mas voltar a enxergar no que se tornou comum. Então, mais uma vez, a gratidão não é encontrar algo extraordinário, mas é encontrar o que se tornou comum. Por isso que esses 4 passos nos traz a presença, nos traz uma forma de enxergar todas as coisas diferente. E aí a gente passa a acordar, ou acordar passa a fazer sentido nas nossas vidas, porque é quando tudo se inicia. Você começou algo, você dormiu, só vai continuar se Deus te der esse presente do hoje. É isso aí. Então, essa é a minha contribuição para a presença de hoje, para a presença de hoje dentro do acordar. E eu não sei o que você preparou, mas fica à vontade, meu irmão. Na verdade, você está falando, as coisas estão vindo aqui, cara. Eu não preparei nada, não. Mas é assim, ó. Quando nós acordamos e quando nós vamos dormir, aquele estado de sonolência é o momento em que o nosso inconsciente está mais suscetível a receber impulsos e informações. E o Boa. nosso inconsciente, cara, ele não discute, ele simplesmente executa. Quem discute é o nosso racional, o nosso racional que fica tentando achar desculpa, uma justificativa, um porquê. Então, isso que você colocou de quando você acordar, você já fazer essa prática, já começar a agradecer, já começar a se colocar no movimento de autoconhecimento, de crescimento, isso é muito importante, porque justamente são nesses momentos em que nós conseguimos, de certa forma, reprogramar o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele se reprograma através das emoções. Então não basta só eu pensar, porque quando eu estou pensando, eu estou usando o racional. O nosso inconsciente, ele consegue entender a emoção. Então eu preciso me sentir, né, grato, preciso me sentir feliz pelo dia.
né? Quando você fala de inspirar, né? Como inspirar, começar o dia, é você realmente se sentir, falar, puxa, tô vivo, cara, acordei, tenho mais um dia, mais uma oportunidade, é esse sentimento. E quando você fala agradecer as coisas simples, eu vou dar dois exemplos bem, né, assim, por exemplo, o simples fato, quando a gente acorda, normalmente a gente vai no banheiro, lava o rosto, escova os dentes e normalmente a gente urina, né? Tem Uhum. alguma coisa. Cara, simplesmente o fato de você urinar significa que teus rins estão funcionando, cara. Pode agradecer por isso. O fato de você escovar os dentes, cara, você pode pegar várias coisas. Você tem dente. Quantas pessoas, infelizmente, por algum motivo, por uma falta de conhecimento, alguma coisa, não tem mais o dente. E o fato de você escovar o dente significa que você tem a escova, você tem a pasta. E você pode se movimentar. No final do ano eu fiz uma cirurgia no braço, foi no braço direito. Eu tinha que escovar o dente com o braço esquerdo. Experimenta fazer isso um dia, cara. Você vai ter muito motivo para agradecer, porque você pode usar o braço direito e você pode escovar o dente. Só faz essa experiência. Pega o braço esquerdo e tenta escovar o dente para você ver. Cara, é um negócio louco, cara. Entendeu? Por um lado é bom, porque você vai estar trabalhando uma parte do teu cérebro, né? Para conexões novas, sinapses novas. E a outra é que você vai ver o quanto é importante você estar com o teu braço funcionando. E você tem um motivo para agradecer, porque Sim. teu braço está saudável, você tem o teu braço. Então, se você começa a analisar cada momento da sua vida, cara, você tem muito que agradecer, mas muito que agradecer. Não é pouco, não, cara, é muita coisa. Mas a nossa mente, pelo que você falou, né, que nós queremos sempre estar preocupados com a sobrevivência, nós sempre estamos preocupados com essa sobrevivência. Mas isso é uma coisa mais racional. Então, o que que acontece? Como eu quero sobreviver, eu fico lembrando coisas do passado que eu poderia ter feito de alguma forma, ou coisas que eu não digeri muito bem, fico ruminando aquilo e me preocupando com o futuro. O que que eu vou fazer? O que que vai acontecer? Como é que pode ser? Ah, a Copa do Mundo está chegando, as coisas vão parar, não vão? Você fica pensando nisso. E isso tudo é esse teu modo de sobrevivência ligado, esse teu modo de sobrevivência lá todo vapor. E você deixa de se conectar com o momento presente. Então, o momento presente, como eu cheguei a comentar ontem, e a gente poderia fazer uma live só para falar de mindfulness, é você estar presente naquele momento, independente do que você está fazendo. Existem várias técnicas de mindfulness. Por exemplo, não é todo dia que eu faço, mas quando eu lembro, né, e quando eu estou mais tranquilo, porque a gente também entra na pilha, na correria, como todo mundo, Uhum. faz mindfulness na hora de você comer. Porque normalmente a gente senta, come e a cabeça está lá, e vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Cara, é um ótimo exercício. Olha a comida, né? Aprecia a parte visual da comida, aprecia o aroma da comida. Quando você vai cortar alguma coisa, a textura daquilo, a suculência daquilo que você está cortando ou não, e se alguma coisa mais crocante, e quando você põe na boca, como é que é a sensação dele na sua boca, né? Qual que é o gosto que aquilo tem, né? E o simples fato de mastigar. Então, cara, são coisas que a gente vai colocando no dia a dia, né? Que isso vai te trazendo para o momento presente. Você está caminhando na rua, né? Sente o teu pé no chão, a movimentação, como é que é o teu pé. Na própria corrida, muitas vezes você se fixar no movimento em si, né? Eu estou correndo, como é que está o movimento da minha perna? Aí você começa a perceber que você pode melhorar um pouquinho o outro, e você começa a tomar consciência do movimento do braço, a própria respiração. Então, existem N possibilidades de nós nos trazermos ao momento presente. Mas eu vou aproveitar o gancho que você falou, é que tem que fazer uma coisa de cada vez. Eu não posso, por exemplo, estar comendo, para mim é muito comum isso, estar comendo e estar preocupado com o que eu tenho que fazer de tarde, o que eu deixei de fazer de manhã, e como é que as coisas estão se desenrolando. Tá fazendo alguma outra atividade, tá com a cabeça em outro lugar. É exatamente o que você falou, é fazer uma coisa de cada vez. Quando eu faço uma coisa de cada vez, eu sou muito, mas muito mais produtivo. Hoje, de certa forma, de uma maneira consciente ou inconsciente, nós trouxemos um conceito de que assim, eu preciso estar olhando o celular, eu preciso estar olhando e-mail, eu preciso estar conversando com alguém no WhatsApp, eu preciso estar vendo as redes sociais, eu preciso fazer N coisas ao mesmo tempo. E esse fazendo coisas ao mesmo tempo traz uma sensação de produtividade, mas na verdade é improdutivo,
porque você nunca faz tudo 100% consciente. Isso neurocientificamente é comprovado. Quando você faz uma atividade de cada vez, você é muito mais produtivo. E nós tivemos prova disso ontem. Então você começa a fazer uma coisa, acaba. Começa outra, acaba. Começa outra, acaba. Existem coisas que você vai perder pouco tempo, já faz na hora, né? Se concentra Uhum. naquilo e resolve. Coisas que você vai demandar um pouco mais de tempo, joga um pouco mais para frente, se programa para fazer, mas foca em fazer aquilo. E esteja presente fazendo aquilo. Você vai ver como é que as coisas começam a modificar. Porque o que acontece? As sinapses do nosso cérebro, elas vão se modificando, vão se adaptando. E o cérebro, a partir do momento que cria uma determinada sinapse, ele fica tranquilo porque ele quer economizar energia, né? Só que assim, quando eu começo a mudar as sinapses, e quanto mais neurônios eu disparo, mais fácil eu mudo aquilo. De neurônios que disparam juntos, eles vão mudando as sinapses, vão se Uhum. fortalecendo. Então, o que eu preciso fazer? Quando eu vou me concentrar para fazer uma coisa, se eu tiver com todos os meus sentidos, né? A visão, o tato, a audição, tiver consciente daquilo, eu estou mobilizando mais neurônios. E aí eu estou fortalecendo sinapses diferentes. Então, isso é extremamente importante. Uma coisa de cada vez, com calma, devagar, né? Lógico, não vai ficar fazer as coisas consciente, né? E, consequentemente, cara, as coisas vão começar a mudar, entendeu? Porque quando você vem para o momento presente, nós deixamos de ter, entrando numa parte mais, digamos assim, metafísica, nós deixamos de estar conectado com o nosso eu e nós nos abrimos para conectar com o todo. E nesse todo existem todas as possibilidades, as infinitas possibilidades, e existem vários insights que eu não consigo receber justamente porque eu estou fechado ali naquele mundo. Parece que eu me blindei ali. Então, quando eu abro isso, eu começo a ficar no momento presente, eu começo a receber. E isso eu já experimentei várias vezes. Às vezes você está preocupado com um problema, pensando lá na frente, você fala, para, que é isso? E aí você vai fazer alguma coisa, vai tomar um café, se distrair, vai olhar o mar, e as coisas vêm. Quantas vezes você vai dormir e você está com um problema na cabeça, você dorme e no outro dia você acorda com a solução. Você fala, acho que eu sonhei com a solução. É o nosso inconsciente trabalhando, é o nosso inconsciente recebendo essas informações do todo. Porque todos nós estamos ligados, né, no mesmo campo, né? E consequentemente a gente acaba tendo acesso a isso quando eu deixo o meu eu de lado. Então, essa prática, prestar atenção nisso e começar a praticar isso diariamente, só vai trazer benefício, cara. Perfeito, irmão. Você falou algumas coisas aqui, me abriu várias. É um assunto muito legal, né, cara? Mas eu Uhum. deixo uma dica para quem está acompanhando. Existe um livro chamado A Única Coisa. Esse livro me ajudou demais, porque é sobre exatamente essa organização. Sempre, em tudo que a gente tem que fazer, tem uma única coisa, que se a gente fizer ela, ela ajuda todas as outras. Então, é identificar qual que é essa coisa, né? E aí a gente tem aquela questão do que é para ser feito, do que era para ser feito, que já está se tornando urgente, e e aquilo que é extremamente urgente. O que é extremamente urgente, eu tenho que fazer, cara. Eu tenho que tirar isso da frente. E aí tem algumas técnicas que falam, cara, se eu não vou gastar um minuto para fazer isso, faz. Porque a gente tem muitos minutos no dia. Só que se você fizer isso, porque você sabe que se não fizer, pode dar ruim, porque se você agora não dá ruim, porque você tem tempo. Mas se é uma coisa que é para ser entregue hoje e de repente ela cai no esquecimento, pode gerar uma consequência. Tá? E isso falando para o mundo corporativo, para o mundo, né, para a bolha do mundo corporativo, para dentro de casa, para as relações, né, num todo. Então, esse livro ajuda bastante. A única coisa, é um livro muito legal, fininho, capinha vermelha, bem legal. E outra coisa, Marcão, assim, só para quem está chegando agora, é reforçar esses 4 pontos, que eu acho que é uma forma de treinar bem o dia. Então, primeiro ponto, que foi falado lá no começo, então acordou? Para alguns segundos. Respira e observa que você ganhou uma oportunidade. Ganhou movimentos de fazer as coisas que você faz todos os dias no piloto automático, que nem você falou, pô, escova os dentes, nem percebe, pô, nem percebi, às vezes até esqueço, às vezes nem, será que eu escovei os dentes? Pois Tem é. algumas coisas que a gente faz tão no automático que a gente não sabe se fez ou se não fez. E isso acontece porque a gente não está presente. Então, o primeiro passo
é acordar e entender que você ganhou mais uma oportunidade. Segundo, que é o que a gente falou, fazer uma coisa de cada vez. Tem que escovar os dentes? Esteja presente na escovação do dente. Tem que pentear o cabelo? Vai fazendo esse exercício com coisas simples. Terceiro ponto, que é observar mais. Então, até essa questão do escovar os dentes, observar, cara, olha o espelho que eu tenho, a escova, olha como que eu faço o movimento. E aí eu vou treinando minha mente para observar, ficar atento. Aí você chega no ambiente, se você não está presente, cara, tem ambiente que tem obras de artes riquíssimas e que você passou desapercebido. Que de repente aquilo é a resposta de algo que você estava se perguntando lá atrás. Então, observar mais. Pô, a gente tem, quem mora em Santos, né, cara, a gente tem uma orla muito linda. Nem fala. E isso é extraordinário. Só que tá tão comum pra gente que não é extraordinário. Por isso que a gratidão não é sobre tornar algo extraordinário. É enxergar pequenas coisas que para nós é pequeno, mas não é pequeno, cara. Olha o mar, olha o som do mar, escutar o som do mar, a natureza que se renova, as folhas se renovam, os pássaros que voam e tem uma direção. Cara, é muita coisa legal, só que a gente tá no piloto automático e deixa de observar essas coisas que são riquíssimas para o nosso dia. É. E o quarto e último ponto, começar a agradecer conscientemente pequenas coisas. O simples ato de você apertar o botão do elevador e ele subir e você descer com segurança, não acontecer nada, já é um motivo de você agradecer, Uhum, uhum, né? Poxa, eu tinha 10 minutos para chegar num determinado lugar e consegui chegar. uhum. Cara, são muitas coisas que a gente pode agradecer. Então, essa é uma forma de trabalhar a presença, que é uma das ferramentas mais importantes para o sentimento de gratidão. Isso aí. Então, fica esse exercício. A live vai ficar salva lá no YouTube. Daqui a pouco eu subo ela. Daqui a pouco tem resumo do que a gente falou aqui. E vamos bater aquela nossa Bora. fotinha. Feito. Feito. Amanhã, às 6:01, porque 6 mais 1 são 7. E 7 é um número muito legal para nós, para muita gente. Então, às 6:01 estaremos aqui de volta. Mais um acordar. Mais reflexões sobre estado de presença. E vamos nessa, vamos aumentar essa nossa consciência, essa nossa presença e alimentar o sentimento de gratidão. Amanhã a gente está aqui de novo. É isso Gratidão aí. pela tua vida, irmão. Gratidão pela Gratidão. vida de todos que passaram aqui, que estão aqui com a Gratidão. gente. Gratidão. Excelente dia. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.